E aí, feras, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Vai Cair no Enem. Temporada nova, cenário novo, como você já pode ter percebido. Olha só, o Vai Cair no Enem você já conhece, né? Faz parte do seu cotidiano de estudos e se não fez ano passado, tem que começar a fazer agora, porque o Vai Cair no Enem traz dicas exclusivas para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. E não são aulas comuns que você vê por aí não, tá? São aulas exclusivas, aulas interativas, multimídias, a gente vai pra rua, o professor vai pra rua e mostra o assunto de acordo com o cotidiano. Segue nossas redes sociais e principalmente o Instagram, @Vai Cair no Enem, todas as outras redes sociais estão aparecendo aqui na tela. A aula de hoje, a aula que inaugura essa nova temporada, é com o professor Pedro Botelho e a pré-história. Se liga aí! Fala, meu ferinha, e aí, beleza? Aqui é Pedro Botelho, professor de História do Elite Vestibulares, e hoje a gente vai falar sobre a origem da espécie humana e o desenvolvimento cultural e tecnológico do homem. Vamos falar sobre pré-história, beleza? Você está no Vai Cair no Enem e a tua dica está começando agora. Bom, gente, antes de começar, precisamos separar as fases da pré-história, beleza? São 3. O Paleolítico, que era conhecido como Idade da Pedra Lascada, depois o Neolítico, que era conhecido também como Idade da Pedra Polida, e por fim, a Idade dos Metais. E aí, por volta de 4.500 a 4.000 anos antes de Cristo, nós vamos observar o fim da pré-história e o início da Idade Antiga, com o surgimento das primeiras civilizações, compondo cidade, sociedade complexa e dividida, estratificação social, beleza? E o surgimento da escrita. Tá massa? Bom, e o que a gente pode falar sobre o Paleolítico? Olha, primeiro de tudo, ele vai da origem da espécie humana. E falar da origem da espécie humana é bem complicado, porque você pode, na verdade, começar entre 5 milhões de anos atrás a 2,2 milhões de anos atrás. Depende do que você considera um hominídeo. As espécies humanas que foram anteriores ao homem moderno, ao Homo sapiens. Bom, se você considerar 5 milhões de anos atrás, você vai considerar aí a espécie do Australopithecus afarensis, uma espécie bem baixinha, bem parecida com os nossos amigos primatas e que não utilizava ferramentas de pedra, que é uma das principais características da espécie humana na fase da pré-história, mas pelo menos era uma espécie bípede. Ou você pode considerar a espécie que surgiu há 2,2 milhões de anos atrás, que é a espécie do Homo habilis. Aí sim faz parte da nossa família e utilizava sim ferramentas de pedra para a sua sobrevivência. Bom, partindo dessa origem aí da espécie humana no Paleolítico, a gente vai observar que essa fase aí do Paleolítico vai até 14 a 12 mil anos antes de Cristo, com a chamada Revolução Agrícola, que é uma parada muito importante que eu vou te falar daqui a pouquinho. Olha, o que você precisa saber é que no Paleolítico nós vamos observar o desenvolvimento dessas espécies, e aí a gente pode falar do Homo habilis, que foi o primeiro a utilizar ferramentas de pedra. A outra espécie que a gente pode falar é o Homo erectus, aquele homem ereto, que era uma espécie um pouquinho maior, com a capacidade craniana um pouco maior também, e que desenvolveu, dizem, a fala e também o domínio do fogo. É uma espécie que foi a primeira também a deixar o continente africano, o berço da humanidade, chegando ali até perto do Oriente Médio. Foi o primeiro a fazer o povoamento fora do continente africano, tá certo? Bom, temos também uma espécie muito importante que ela é um pouco anterior à nossa, é a espécie do Homo neanderthalensis, que surgiu, na verdade, na Europa. Uma espécie que era mais robusta, de cabelos castanhos, ruivos e que era mais desenvolvida para morar no frio por causa das eras glaciais que marcaram o período ali da pré-história. E por fim, o surgimento entre 500 a 300 mil anos atrás do Homo sapiens. Beleza? A nossa espécie que aí passou a desenvolver cultura e técnicas mais sofisticadas para a sobrevivência. Olha, outro ponto importante para a gente falar do Paleolítico é que nós formávamos naquele tempo uma sociedade caçadora e coletora. A sobrevivência, ela dependia muito das condições da natureza e nós vivíamos um modo de vida basicamente nômade. A gente dependia dos recursos da natureza para poder sobreviver, seja na coleta de alimentos na copa das árvores, com frutas e sementes, ou também na caça, tá certo? Bom,
os instrumentos de pedra eles foram muito importantes para garantir a sobrevivência, o domínio do fogo também, garantindo calor, luz e o cozimento dos alimentos. Mas o mais importante para você saber é que entre 14 e 12 mil anos antes de Cristo, o homem ele aprendeu uma paradinha muito importante: a agricultura. Pela observação, se descobriu que o uso da água e de solo fértil fazia com que sementes pudessem brotar as primeiras plantinhas, garantindo a sobrevivência da espécie humana. Agora, entre o Paleolítico e o Neolítico, nós vamos ver o ser humano produzindo seus próprios alimentos. Ou seja, agora não depende mais da natureza. Agora você vai deixar uma sociedade caçadora-coletora para formar uma sociedade de agricultores e também pastores. Afinal de contas, se aprendeu também por ali a domesticar pequenos e médios animais. O ser humano ele deixou a vida nômade, de sair de um lugar para o outro procurando alimentos, para fazer agora os seus próprios alimentos nas aldeias. As comunidades elas passaram a crescer, 80, 90, 100, 200 pessoas, e entre essa época aí de 14 a 12 mil anos antes de Cristo, a gente vai observar por todo o Neolítico e o surgimento da Idade dos Metais, basicamente duas coisas. Primeiro, a descoberta da metalurgia, que é o que separa ali, tá? Por volta de 6 a 5 mil anos atrás, nós vamos observar a metalurgia, os instrumentos feitos de cobre e também feitos de bronze, que é a mistura de cobre com estanho, facilitando a construção de ferramentas, de armas, ou seja, facilitando a vida na aldeia, produzindo cada vez mais alimentos, o que vai gerar também aquilo que chamamos de excedentes agrícolas. Beleza? É aquilo que sobra, aquilo que a aldeia produz e não consegue consumir, deixando uma agricultura de subsistência apenas para sobreviver, para, na verdade, poder trocar com outras aldeias. Tá nascendo aí, galera, no finalzinho da Idade dos Metais, o comércio. Isso faz com que as aldeias se juntem e fiquem cada vez maiores, e isso faça com que a sociedade deixe de ser agora horizontal e passe a ser estratificada, ou seja, separada em camadas, de acordo com riqueza e poder, criando também novas profissões: caçadores, coletores, pastores, agricultores, soldados e sacerdotes e os próprios líderes dessas aldeias. A sociedade está ficando dividida e ela está crescendo cada vez mais. E aí, a partir de 4 mil anos antes de Cristo, no Egito e na Mesopotâmia, vamos observar o nascimento das primeiras cidades, as primeiras civilizações, com uma coisinha muito importante, que é a escrita. Beleza? Gente, desejo tudo de melhor para vocês. Espero que tenham ficado claras essas pequenas dicas sobre a pré-história e a gente se vê. Um abraço! Deu para sentir que a aula do Vai Cair no Enem é diferente, né? Um conteúdo multimídia interativo. Gostaram da aula do professor Pedro Botelho? Quero ver todo mundo comentando e compartilhando essa aula, porque com certeza esse assunto vai estar na prova do Enem. E não esqueça de seguir o nosso Instagram, o Vai Cair no Enem. Lá tem conteúdo novo todo dia para você que vai fazer a prova. Eu me despeço por aqui, até a próxima edição. Tchau, tchau!